entradas para as salas de conferências lotadas de jovens com os currículos na mão, expectantes em relação à promessa que fora feita de haver empregos para a camada jovem. Semblantes desmotivados é uma das características que marcou o rosto de muitos jovens após 4 horas de espera e nem a oportunidade para participar na conferência se tornou real. Indignados, falaram às lentes da sua televisão para contar a experiência que tiveram nessa longa espera. Nós viemos aqui para a feira de emprego que foi divulgada tanto nas redes sociais e também na televisão, se não estou em erro. Mas o que acontece aqui é que estamos diante de uma situação diferente daquilo que nós vimos e ouvimos falar, que é uma conferência que está a decorrer lá onde o presidente, segundo o que estou a ouvir, está a discursar. O problema não é o presidente estar a discursar, mas é o fato de não terem nos informado que nós viemos aqui para uma conferência também, somente para a feira do que é de emprego. Dizem que os jovens são o futuro do amanhã. Cadê o futuro vendo muita gente aqui fora? Cadê o futuro vendo muitos engravatados aqui? Muitos saíram de casa com expectativa de que estariam aqui e que teriam qualquer coisa. Muitos saíram de casa com a expectativa de que pelo menos lá vou ter uma vaga de emprego, uma oportunidade de estágio ou mesmo sair com uma bolsa de estudo. Nós estamos descontentes com essa situação. O primeiro ponto é que nós não temos nenhuma informação, nós que estamos na parte externa. Em princípio, nós esperávamos chegar aqui e encontrar algum protocolo que pudesse nos orientar de modo a nós sabermos, a termos informação do que nós podemos fazer de primeira. Porque nós ficamos lá fora, ninguém veio nos informar alguma coisa. Eu estou acessivelmente há 2 horas, aqui 2 horas e meia, e não está a acontecer uma boa gestão para nós podermos entrar lá dentro. Até então disseram que nós devemos entregar os CVs, mas a ideia não é essa. Isso é uma feira e nós devemos sim fazer aquilo que se faz numa feira de emprego, que é poder falar com a empresa recrutadora, né? Dizer qual é a capacidade que eu tenho e se eles recrutam na minha área ou não. Muitos dos jovens desconhecem a realização da 8ª sessão da Conferência Nacional da Juventude e afirmam que simplesmente vinham participar de uma feira e efetuar a entrega dos seus currículos na expectativa de ter emprego em uma das empresas que estaria a expor as suas vagas. Simplesmente foi anunciado que seria uma feira. Por acaso até estranhei uma feira num local fechado. O que mais nos preocupa é não entrar, né? Não fazer aquilo que nós esperamos durante o mês, porque isso foi anunciado já há bastante tempo, há um mês, que nós estamos aqui a nos preparar, que é para poder vir na esperança de ser recrutado. Em princípio, o que eu sei é que seria uma feira onde as empresas iam apresentar seus produtos, ou seja, os seus serviços. Então, nós, como jovens, iríamos... Qualquer jovem que pudesse se interessar de alguns serviços poderia deixar o seu CV ou concorrer para poder entrar naquela empresa. Se pudéssemos ter uma espécie de entrevista, troca de currículo, troca de experiência, qualquer coisa oral mais alavancada do que aquilo que nós já fazemos em casa, mas foi visivelmente mandar currículos online presencialmente, porque o que acontece? Tem aqui os expositores, eles nos explicam até sim como é que funciona a sua empresa, como é que funcionam os seus cargos e as suas candidaturas, e no final tu fazes a candidatura normal online. Então nós esperávamos ter um bocadinho mais de experiência com o empregador, esperávamos ter um bocadinho mais de oportunidade, porque é uma feira para emprego, esperávamos ter um bocadinho mais de integração e uma facilidade naquilo que concerne à candidatura de vagas. Não foi registrado isso. E é assustador, permita-me dizer, o número de desempregados, o número de jovens desempregados que aqui se apresentam. De manhã, eu cheguei cedo, de manhã já tinha um número enorme que eu não sei se todos conseguiram entrar, acredito que alguns desistiram porque eu vi alguns já saíram a desistir. E esta tarde também tem jovens que só chegaram à tarde e está lotado. Então eu acho que a iniciativa é de louvar, precisamos de iniciativas como estas, mas talvez cozinharmos um pouco mais de como isto ia funcionar para a nossa realidade. Tem muita gente indignada, eu não faço parte a 100% porque tive a oportunidade de chegar cedo, mas quem não conseguiu, porque tem diversos problemas, diversos fatores que fazem com que as pessoas não consigam aqui chegar cedo, que é o transporte em si, então poderiam criar uma forma de melhorar este evento para as nossas condições, nossas reais condições, é assim que eu acho. No final foram entregues partes dos currículos, mas a dúvida é quem irá receber os mesmos.
Duas entradas para as salas de conferências lotadas de jovens com os currículos na mão, expectantes em relação à promessa que fora feita de haver empregos para a camada jovem. Semblantes desmotivados é uma das características que marcou o rosto de muitos jovens após 4 horas de espera e nem a oportunidade para participar na conferência se tornou real. Indignados, falaram às lentes da sua televisão para contar a experiência que tiveram nessa longa espera. Nós viemos aqui para a feira de emprego que foi divulgada tanto nas redes sociais e também na televisão, se não estou em erro. Mas o que acontece aqui é que estamos diante de uma situação diferente daquilo que nós vimos e ouvimos falar, que é uma conferência que está a decorrer lá onde o presidente, segundo o que estou a ouvir, está a discursar. O problema não é o presidente estar a discursar, mas é o fato de não terem nos informado que nós viemos aqui para uma conferência também, somente para a feira do que é de emprego. Dizem que os jovens são o futuro do amanhã. Cadê o futuro vendo muita gente aqui fora? Cadê o futuro vendo muitos engravatados aqui? Muitos saíram de casa com a expectativa de que estariam aqui e que teriam qualquer coisa. Muitos saíram de casa com a expectativa de que pelo menos lá vou ter uma vaga de emprego, uma oportunidade de estágio, ou mesmo sair com uma bolsa de estudo. Nós estamos descontentes com essa situação. O primeiro ponto é que nós não temos nenhuma informação, nós que estamos na parte externa. Em princípio, nós esperávamos chegar aqui e encontrar algum protocolo que pudesse nos orientar de modo a nós sabermos, a termos informação do que nós podemos fazer de primeira. Porque nós ficamos lá fora, ninguém veio nos informar alguma coisa. Eu estou acessivelmente há 2 horas, aqui 2 horas e meia, e não está a acontecer uma boa gestão para nós podermos entrar lá dentro. Até então disseram que nós devemos entregar os CVs, mas a ideia não é essa. Isso é uma feira. Está a começar, faça o seu juízo. É, portanto, o espaço da TTV, em que trazemos uma plataforma onde o estimado telespectador e também o internauta poderão fazer análise dos factos que marcam a atualidade do dia, da semana e do mês. Eu sou Clemente Carlos e é um prazer estar consigo. Portanto, na edição de hoje vamos naturalmente abordar a questão da Feira Nacional do Emprego, que na verdade coincide com a Conferência Nacional da Juventude, algo que está a causar uma certa controvérsia, uma vez que os jovens foram aliciados ao Centro Internacional de Conferências em Kinshasa para este grande encontro que visava naturalmente a promoção de emprego, oportunidades de trabalho, de negócio e coisas parecidas. Uma vez que os jovens se debatem em demasia com a problemática do emprego, houve adesão em massa. Entretanto, os jovens dizem que tratava-se na verdade de uma espécie de propaganda ou então de uma publicidade enganosa, segundo os relatos que ouvimos na voz de alguns portanto, participantes que foram entrevistados pela nossa reportagem. Portanto, hoje vamos trazer esta discussão. O estimado telespectador é convidado também a juntar-se a nós mais adiante, onde poderá, através do terminal telefónico, juntar-se a esta conversa e também poderá, através dos comentários na página do Facebook, deixar ficar o seu parecer e teremos o prazer de ler. Entretanto, pedimos que mantenham uma linguagem cordial e aceitável em televisão para que não tenhamos nenhum empecilho, nenhum sobressalto no que diz respeito à leitura da sua respectiva mensagem. Também não estou sozinho, naturalmente estou acompanhado por Hélio Yantumbo, é ativista social e político, já está em estúdio e desde já passo a saudar. Muito boa noite, é bem-vindo ao Faça o Seu Juízo. Depois de uma espécie de uma semana de intervalo em que tivemos uma interrupção devido a algumas alterações que o nosso canal, portanto, vivenciou devido à sua própria reestruturação, eis que novamente estamos a partilhar as telas da TTV para uma noite de debate. Boa noite. Muito boa noite, Clemente Carlos. Agradecer a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui juntos para pensarmos Moçambique e ambos, juntamente com quem se encontra lá em casa, termos ideias de como sair deste imbróglio que este país vai vivendo dia após dia. Pois, e por falar em imbróglio, houve novamente um imbróglio no final de semana passado, depois do agendamento deste encontro, a designada Feira, portanto, do Emprego, sabendo que o desemprego está em alta.
com maior incidência sobre a camada juvenil. Não faltaram jovens, portanto, para participar desta feira e que infelizmente não passou de promessas. Diz-se por aqui que foi mais um encontro político do que necessariamente uma feira de promoção de emprego. Quando começou a receber estes vídeos nas redes sociais, aí está, podemos então acompanhar em loco as enchentes que se registraram no local. Na sua ótica, qual é a analogia que fez? Como é que recebeu estes vídeos, os comentários que se tornaram virais nas redes sociais? Como é que analisou a situação logo à partida? Antes de entrarmos mesmo no aspecto técnico, gostava que nos desse aqui o seu parecer sobre o que lhe veio à mente quando começou a receber estes relatos a partir do Centro de Conferências em Quistão? Naturalmente, a frustração da juventude, eu olhei isto como um descalabro publicitário. Pude perceber logo a priori, Clemente Carlos, porque quando se fala de feira, naturalmente que procura-se um lugar aberto onde as pessoas têm muito espaço de mobilidade. Então, quando se deu no Centro de Conferências Joaquim Chissano, isto logo deu-me a consciência que alguma coisa de errado aqui está a acontecer. Então, com os relatos em que fomos ver, diante da mídia, demais informações que as plataformas digitais foram nos mostrando, percebemos a cada minuto, a cada segundo, que afinal de contas isto é um marketing publicitário falhado, é algo que tinha como filosofia de pensamento persuadir as pessoas para fazerem parte deste evento. Se calhar fazer aqui um paralelo com aquilo que aconteceu no dia 25 de junho no estádio da Machava ou estádio da Independência, em que se apercebeu o sistema que não tinha lá o número de pessoas que pudessem encher o estádio e preencher aqueles lugares vazios. Então, creio que pautaram por usar este caminho, mas infelizmente isto é algo que não se pode admitir. O tecido social juvenil encontra-se frenético, encontra-se cabibaixo. Os jovens precisam de uma oportunidade de ver aquilo que é a sua vida a ter que transformar. Então, quando se fala de assuntos de oportunidade de trabalho, de emprego, todo jovem fica naturalmente ansioso em ver uma janela de esperança a ser materializada em sua vida. Então, para dizer que é algo que se repudia, é algo que não se pode aceitar, é algo que nós, como moçambicanos, né, como jovens, como senhores, como adultos e até como adolescentes, não podemos permitir com que o Estado moçambicano, por intermédio do governo do dia, venha ter comportamentos iguais a esses. Eu aqui aproveito este momento para dizer que a Sua Excelência Presidente da República tem a oportunidade de se redimir, de aparecer para o Conselho Nacional da Juventude na pessoa do comandante em chefe, na pessoa do chefe de Estado, na pessoa do mais alto magistrado deste país a pedir perdão. Se ele for um líder, ele vai ter a capacidade de pedir perdão. Agora, se for um chefe, naturalmente que ele vai deixar responsabilidades para quem realmente ele indicou para zelar por esta área, que é o Caifadine Manasse, que é o ministro da Juventude. Diz que, entrando já em aspectos ligeiramente mais específicos, diz que a partida, quando soube que o evento iria lugar no Centro de Conferências em Quistão, logo teve a impressão de que tornar-se-ia num fiasco, num total fracasso. Por que é que diz que o local não lhe pareceu adequado? É que nós já tivemos várias experiências neste país, não somente aqui, além da fronteira, quando é um assunto igual a estes, que é para dar espaço aos jovens de conseguirem manifestar aquilo que é as suas capacidades de acordo com aquilo que o tecido empresarial ele vai mostrando. Então, cria-se um espaço, se nos recordemos, na altura, a Facim, hoje Recátia, lá que se encontra na zona de Maracuene, um espaço tão aberto, enorme, para quê? Para com que haja maior mobilidade, para com que haja maior facilitação, aderência e aqueles que são os investidores conseguirem também vender aquilo que eles têm como potencial de investimento. Então, é necessário com que este ponto seja referenciado, seja tecido para quem realmente já teve alguma experiência, vai compreender logo que aqui existe algo que não coaduna com aquilo que é a realidade deste marketing publicitário falhado. Então, aqui está claro, é verdade que aparecem alguns indivíduos a tentar dizer que não, a informação ela foi não muito bem detalhada, a informação ela foi desviada. Não, isto está de uma forma escancarada, não é? Qualquer um, não precisamos ter aqui uma capacidade técnica ou uma capacidade de intelectualidade para compreender que aqui houve uma farsa, aqui houve uma ação de má fé para quem governa este país. Vimos nós até alguns influencers nas redes sociais a pedirem perdão exatamente porque perceberam que caíram
no descrédito, não é? Que caíram num campo em que provavelmente não tinham ideia do que significava fazer-se presente ao Centro de Conferências João Quixissano. Então, creio eu e os demais, para quem tem um entendimento, vai perceber que no mesmo dia estaria lá o Presidente da República, não é? Juntamente com o Conselho Nacional da Juventude, que é a CNJ, e a CNJ está claro que é um órgão que está partidarizado, e eu não quero acreditar que se tivessem feito aquilo que é o marketing publicitário da CNJ, ninguém estaria ali. Falar da CNJ é o mesmo que falar da OJM, quer dizer, as pessoas não querem nem sequer saber do que é que lá ia se tratar. Mas quando se falou, houve este paralelismo que falava da feira e não se falou da parte da CNJ, falou-se mais da feira do mercado de emprego. Houve uma feira da parte dos organizadores? Aqui há um meio termo que nós temos que procurar encontrar, porque de acordo com alguns influências, com alguns indivíduos que aparecem nas redes sociais alegando que não sabiam, e algumas pessoas até tentaram provar com A mais B que foram cair numa cilada. Podemos até compreender, porque as pessoas fizeram naturalmente, quer dizer, as pessoas deram um voto de confiança porque provavelmente pensavam que é um novo Presidente da República que está a trazer aqui soluções para a juventude, e a juventude carece dessas soluções. Então, naturalmente que os próprios influencers, as próprias pessoas que têm uma capacidade de mexer e mover massas, poderiam ajudar a flexibilizar os jovens a terem este entendimento que existe uma oportunidade desses jovens verem aquilo que são as suas ansiedades, aquilo que é realmente o seu poder que foi conquistando no que diz respeito ao ponto de vista acadêmico a ser resolvido naquele lugar. Mas nós sabemos que quando a gente teve a informação de um lugar e estes dois pontos que aqui citei, que é a situação do Centro de Conferências João Quixissano e outro lugar onde provavelmente poderia ser o sítio, mas também que não tem nenhum enquadramento em termos de localização geográfica, é bem adjacente, e isto mostrava claramente que alguma coisa de errado está sendo aqui preparada. E naturalmente quando alguns jovens tiveram informação que lá dentro o Presidente da República haveria de se fazer presente, e já estava lá até para alguns a dizerem isto, e que ninguém mais poderia sair porque o Presidente da República estava a discursar. Então, isto mostra claramente que aquilo foi uma técnica tática, não é? Para fazer com que os jovens afluíssem em massa naquele lugar. Mas o Nhantumbo diz que o CNJ e também a OJM praticamente são entidades vamos dizer, monolíticas, ou então trata-se da mesma coisa. E eu pergunto, será mesmo que o CNJ e também a OJM não terão capacidade de encher a sala principal do Centro de Conferências João Quixissano, sem necessariamente aliciar jovens para um outro assunto paralelo, ou fazer esta dita publicidade enganosa? Não seriam essas duas entidades capazes de encher aquele salão? Olha, falar da CNJ e falar do OJM, estamos a falar aqui de duas mentes que têm um pensamento simétrico, ou seja, são duas entidades que em condições normais estariam a responder aquilo que é a realidade da juventude dentro deste país. O que significa CNJ? Conselho Nacional da Juventude. OJM, Organização Moçambicana da Juventude. Quer dizer, esses dois órgãos, em condições normais, deveriam ser órgãos apartidários, órgãos que deveriam zelar por aquilo em que é a verdade genuína do povo moçambicano. Mas nós temos visto que estes órgãos estão a reboque do sistema, porque o sistema já não tem legitimidade, o sistema já não tem aquilo que é a empatia da juventude moçambicana, não é? Por sinal, o CNJ e o JM, eu quero acreditar que eles não teriam a capacidade de fazer com que aquele lugar estivesse abarrotado, aquele lugar estivesse super cheio. Então, para dizer que foi um marketing que não teve como sustentabilidade por meio da própria OJM ou por meio do CNJ. Estes provavelmente foram usados, alguns homens que têm uma capacidade de ir atrás de quem poderia influenciar para com que aquele lugar estivesse lotado. Até aí eles conseguiram fazer, mas o que não pode acontecer é que a verdade ela não pode ser deturbada. A verdade ela não pode ser maquiada. Porque se a verdade
tivesse naquilo que é a intenção de quem comunica ao receptor, naturalmente o receptor, que é o povo, que é o jovem, não aceitaria se fazer presente neste lugar. Porque a imagem que o Partido Frelimo tentou trazer ali é que os jovens estão-se a reconciliar com o Partido Frelimo. E aquilo poderia naturalmente aparecer nos grandes jornais, nos grandes órgãos de comunicação social e até a Lei Fronteira, e aparecer como quem diz que quem está a governar este país já está a ganhar simpatia da juventude. E tendo em consideração que a juventude é o maior número de habitantes que existe dentro deste país. Então, se você consegue ter a juventude neste país, você consegue ter meio caminho andado para aquilo em que são as tuas políticas habitacionais, políticas inerentes àquilo que é o bem-estar do povo moçambicano. Estamos a falar aqui acima de 50% do povo moçambicano é jovem. Então, se você consegue persuadir o coração do jovem, você é tido como um indivíduo que provavelmente já tem as próximas eleições com o meio passo andado. O que não é verdade, porque nós vimos os jovens que lá estiveram a repudiar veementemente o que aconteceu naquele lugar. Por isso, aqui eu dizia que apareceram alguns influencers a pedir perdão à juventude moçambicana porque eles não fizeram aquilo de uma forma propositada. Foram também usados inocentemente para pensar Moçambique, mas não estava-se a pensar Moçambique, estava-se a pensar um partido político que é o Partido Frelimo. E como é que esta juventude da qual está a falar, que efetivamente teria sido aliciada ao local sem a devida informação de que é que se tratava, como é que esta juventude poderá se reinventar para fazer face aos desafios que o país atravessa? Estamos aqui a falar de feira de emprego, é porque naturalmente o desemprego está em alta. E como é que este jovem se reinventa em meio a todo este cenário? Olha, o slogan do presidente da República, Daniel Francisco Chapo, é "vamos trabalhar". Mas este "vamos trabalhar" como? Com quem? Quais são os recursos? Aqui nós temos que compreender isto. Este é um slogan vazio, é um slogan sem nenhum enquadramento dentro da nossa própria sociedade. E estes jovens, para voltar a se reinventar, encontrarem-se, é necessário primeiro, se calhar, até se neste país nós fôssemos pessoas verdadeiras, genuínas, poderiam ter até um próprio acompanhamento psicológico, porque vários jovens estão aqui a sofrer aquilo que são distúrbios bipolares. Esta é uma doença emocional que causa ansiedade, causa delírios, põe o jovem numa forma menos boa para aquilo em que é o seu dia a dia. Então, os jovens, obrigatoriamente, eles devem se perdoar, porque o jovem não pode aceitar receber esta informação, esta desinformação e dominá-la e consumi-la, porque isto vai ser um veneno que vai matar o próprio jovem. Então, eu apelo aqui agora, jovens moçambicanos, vamos puxar ar, vamos ficar firmes, porque há um combate. E vamos combater um bom combate. E combater um bom combate vai necessitar de jovens preparados psicologicamente, tecnicamente e fisicamente para enfrentar este embondeiro. Porque este embondeiro não tem empatia com os jovens moçambicanos. Os jovens moçambicanos não têm espaço no panorama político, socioeconômico neste país. E são usados, assim como este partido tem usado vários jovens quando é para o manifesto eleitoral. Quando é a hora da campanha eleitoral, o jovem que está na dianteira. Quando é a hora da campanha eleitoral, o jovem é que faz tudo. Mas quando é a hora de se sentar numa mesa para desfrutarem do bem ou do melhor, o jovem lá não se faz presente. Então, o que nós vimos no centro de conferência Joaquim Chissano é exatamente isto. Trazer uma imagem... O Yantumo está a falar do contexto das eleições. Diz que os jovens são usados para fazer campanhas, entretanto não sentam-se à mesa para desfrutar do banquete. Eu pergunto, o jovem é necessariamente usado ou o jovem deixa-se ser usado? Olha, nós temos que compreender aqui uma coisa, Clemente Carlos. Infelizmente, aquilo que é
a capacidade psicotécnica do jovem moçambicano ainda deixa muito a desejar. Naturalmente que já temos alguns jovens que têm uma capacidade de compreender aquilo que são as artimanhas do sistema, mas é minoria ainda, porque nós não podemos olhar os jovens que vivem nas capitais provinciais e termos uma leitura daquilo que é ser jovem em Moçambique. Nós temos que ir aos pontos administrativos, nós temos que ir às localidades, nós temos que ir para as zonas rurais para ter que compreender até onde os nossos jovens têm a capacidade de refletir e de peneirar para perceber se está no lugar certo ou está no lugar errado. Então, para dizer que neste âmbito da falta daquilo que é a qualidade de ensino do próprio jovem, facilmente este jovem aqui ele é manipulado. Mas graças a Deus, o jovem moçambicano, por intermédio dos órgãos de comunicação social, dos ativistas que somos nós, que procuramos trazer a verdade ao de cima, aquele indivíduo que infelizmente ainda se encontra num sono profundo, que é preciso acordar, é preciso compreender que nós infelizmente expulsamos aquele que é o colono branco, mas infelizmente entre nós irmãos ainda continuamos a espizinharmos. As assimetrias sociais, elas se fazem sentir, os estratos sociais, elas se fazem sentir. Olha, são jovens que procuraram imprimir os seus currículos, são jovens que investiram até no seu dinheiro de transporte que não tinham para se fazer naquele lugar, procurando um espaço para conseguir mostrar aquilo que é o seu talento dentro dessa sociedade. Lá tiveram empresas em que mostravam que só temos 2 vagas, 3 vagas. Olha para aquele número de cidadãos, aquela vulnerabilidade dos jovens que se encontraram naquele lugar, para com que, e depois a verdade, ela não fosse o destino, o endereço certo. A verdade, ela foi ocultada. Ainda não respondeu a minha questão. Os jovens moçambicanos, no contexto político, os jovens estão a ser usados, existe um sistema que automaticamente está a usar os jovens, ou os jovens deixam-se usar, se calhar à espera de uma benesse qualquer, de alguma promessa, porque também temos visto outro tipo de jovens que, volta e meia, já estão a assumir cargos também cimeiros no governo central, ou então na liderança de alguns partidos. E eu pergunto, os jovens moçambicanos são usados ou eles deixam-se usar na perspectiva de conseguir alguma coisa que advenha, portanto, das máquinas partidárias? O que está a acontecer? Aqui, Clemente Carlos, temos jovem consciente e temos jovem inconsciente. Quem é o jovem consciente? Quando falo de jovem consciente, estou a falar do jovem inconsequente. Aquele que age por emoção. Okay. E temos o consciente. O consciente é aquele que sabe que eu vou me deixar ser usado porque lá à frente eu terei benefício. Mas este benefício será em detrimento da maioria, porque o lugar na qual ele vai estar com os demais ou estará com os demais significa dizer que seria aquele lugar onde ele pudesse dizer aquilo que os que não conseguem estar lá deveriam fazer, mas porque foram colocados num lugar onde tem que se manter de boca fechada, onde tem que defender o que é errado, onde obrigam-te a dizer que amarelo é preto, onde todo mundo consegue perceber que isto é amarelo, mas eles insistem em dizer-nos que aquilo é preto. Então, estes indivíduos aqui são indivíduos conscientes, são indivíduos que sabem o que estão a fazer, o que eles querem é ter benefício. São assuntos estomacais. Estes são assuntos de status. São assuntos em que o jovem, ele pensa pequeno. Ele não pensa um Moçambique daqui a 30, 40 anos. Por isso ele vende aquilo que é só a imagem. Ele vende aquilo que é o seu estatuto. Ele vende aquilo que é a sua integridade em prol de um bem-estar instantâneo. Agora, existem aqueles jovens que, se tu apareces e dizes a ele com facilidade que amanhã nós teremos um programa A no lugar B, ele não vai questionar, ele vai submeter-se logo a este. Estes são os inconsequentes, são aqueles em que uma palavra bem-vinda para ele, uma palavra que vem com uma lufada de ar fresco, uma palavra com sabor a maçã, uma palavra com sabor a uva, ele facilmente engole porque acha que vai lhe trazer um bem-estar. Mas infelizmente foi o que aconteceu. Porque eu quero acreditar que na sexta-feira houve alguns jovens que tiveram a capacidade de discernir e compreender que aquilo é nada mais, nada menos que uma manobra para conseguir trazer popularidade para
para o Partido Frelimo e na pessoa de Daniel Francisco Chapo. Mas isto foi frustrado e continua a ser muito mais frustrado ainda, porque os jovens vão compreendendo, vão descobrindo dia após dia que, afinal de contas, não são falácias aquilo que se fala acerca do sistema. É um facto, é verídico, porque os jovens sentiram na pele. São jovens que andaram quilômetros e quilômetros. São jovens que tiveram que percorrer de um lugar muito distante, de um lugar bem longe, para ter uma oportunidade para triunfar nesta pátria amada. E quando chega lá, encontra-se aquele cenário menos bom para as suas vidas. Foi efetivamente Daniel Chapo ou seria o elenco à volta de Chapo? No caso concreto, os conselheiros, o pelouro da juventude, o pelouro de emprego, que efetivamente teriam organizado este evento? Porque na sua dissertação inicial dizia que Daniel Chapo devia pedir desculpas aos moçambicanos e sobretudo aos jovens. Eu pergunto, seria mesmo Chapo ou seriam os, vamos dizer, os conselheiros, o staff envolvente, as pessoas com quem ele trabalha, as pessoas que facilitam a sua agenda do ponto de vista técnico, que deviam então responder a esta situação? Olha, Clemente Carlos, nós temos noção do que é que significa o mais alto magistrado da nação. Okay. Quando nós somos líderes de um determinado pelouro, nós quando assumimos uma pasta e aqueles que são os nossos discípulos ou são os nossos seguidores, quando sabem quem somos nós, qual é a minha posição, qual é a minha integridade, eles vão saber se comunicar comigo. Quando eu estou num determinado lugar e eu não sou legítimo e eles sabem como é que eu cheguei àquele lugar, facilmente eles vão me colocar numa caixinha e vão me julgar. Vão me julgar por quê? Porque a ausência da legitimidade por parte de quem dirige este país, facilmente ele vai ser manipulado. Pode ser que ele queira, pode ser que ele não queira. Ele vai ser obrigado a ter que julgar esse jogo sujo. Porque nós estamos a falar aqui de popularidade. Nós estamos a falar aqui de jovens que na sua consciência, na sua sã consciência, eles jamais poderiam se deslocar de Matola Rio, de Incobe, do Infulene, quer dizer, de Boquiço, de Santa Isabel, de vários bairros longínquos desta capital provincial para ir para uma simples reunião ou encontro do CNJ. O jovem não faria isso, ou seja, do JM, o jovem não faria isso. Se os jovens foram para lá, aquilo é como peixe. Nós, quando queremos pescar o peixe, nós não podemos pegar somente o anzol e lançar. Não, tem que se colocar lá alguma presa fácil no anzol para o peixe sentir-se atraído. E no momento em que o peixe quer tomar aqui o seu pescado, ele é tomado da sua boca e é tirado do mar. De uma isca. É uma isca. Então, o que aconteceu no centro de conferência Joaquim Chissano? Aquilo foi uma isca. Quer dizer, aquilo foi pescar a população. Foi pescar o tecido social juvenil que acabou caindo nessa isca deste anzol e foi pescado. Mas graças a Deus, imediatamente o anzol saiu da boca da juventude e a juventude hoje vem exteriorizar, vem tirar aquilo que é o seu sentimento que esse sistema fez. Não tem como o indivíduo saber que o meu chefe é um homem íntegro e ele ter que aparecer em fazer coisas feias que vão manchar o meu chefe. Não. Se o meu líder ele é íntegro, é um homem de boa consciência, jamais os meus liderados, as pessoas que me seguem, vão ter que pautar por caminhos obscuros para querer fazer com que a imagem do líder ou da instituição apareça. Agora, quando o líder ele é duvidoso, ele está ali, mas não por uma questão, ou não por intermédio da legitimidade, facilmente ele vai ter que dançar a música do sistema, porque o sistema é que orquestra, o sistema é que monta
aquilo que será o palco da atuação. Ele pura e simplesmente tem que subir naquele palco da atuação e dançar a música que os DJs vão colocar para com que ele dance. Porque ele está consciente que assumiu uma pasta e esta pasta não é legítima. Olha, o fruto proibido tem um preço muitíssimo alto. Então, este ponto que se vive hoje, agora, neste momento, é a causa de ter assumido. Olha, Clemente Carlos, eu quando disse aqui logo no ponto inicial do programa, eu disse o seguinte, olha, ele, de uma consciência sã e tranquila, ele deve aparecer diante dos jovens moçambicanos e pedir perdão. Agora, isso quem faz é o líder. O chefe, em nenhum momento, ele vai aparecer e pedir perdão, porque o chefe, ele acha que está certo, ele acha que ele é que manda, ele é que dita as regras e mais ninguém pode lhe contrariar. Se alguém lhe contrariar, vai aparecer e vai dizer, este não é nosso, este não nos pertence, este é um infiltrado, este não faz parte do jogo. Infelizmente, as pessoas acabam aceitando, porque eu não quero acreditar que ele, por si só, deve dizer como as coisas devem ser. Porque a partir do momento em que te trabalham na tua imagem, em que fazem-te como alguém que tem que assumir uma determinada pasta, você tem que estar preparado para cumprir com quem vai te colocar naquele lugar. Você, obrigatoriamente, é um imperativo, porque é um sistema montado. Olha, quando se fala de sistema, não está a falar de pouca coisa. Provavelmente muitos não entendem o que significa sistema. É muita coisa por detrás que, se calhar, a pessoa que aceitou ir à Ponta Vermelha não tem a capacidade de compreender. Só no meio da caminhada é que vai compreender e em algum momento vai querer pedir perdão, mas não tem como pedir perdão, porque para o sistema pedir perdão significa fraqueza, mas para os humildes pedir perdão significa dizer um homem forte, um homem consciente, um homem que entende que errou e que precisa de ser perdoado com aqueles que um dia lhe colocaram naquela posição. Sabemos que não é verdade, porque os órgãos de soberania desse Estado, falo do Conselho Constitucional, falo dos outros vários órgãos de comunicação social e os demais têm a consciência que a legitimidade por parte de quem dirige este país está em causa. E isto naturalmente vai trazer assuntos iguais a isto. Governar um país não é governar uma aldeia. Governar um país não é governar um quarteirão. Governar um país não é somente ser um homem licenciado ou mestrado. Governar um país é um dom de Deus. Governar um país é uma dádiva divina. Governar um país é preciso com que o teu DNA, por natureza, ele seja de um homem capaz de enfrentar e fazer acontecer. E isso não é para todos, mas uns fazem-se para tirar proveito daqueles que, infelizmente, não têm como se apresentarem diante desses senhores e cobrar. Só para ter uma ideia, Clemente Carlos, aquilo que é a despesa pública deste país mostra claramente quem é um jovem e quem são os adultos. Quando falo de adultos, falo daqueles indivíduos que estão acima, que estão à frente dos destinos deste país. Na despesa pública moçambicana, o jovem aparece no último plano. Aquilo que são os nossos impostos são coletados é para pagar a mordomia, é para pagar a luxúria daqueles indivíduos que ocupam cargos ministeriais, daqueles indivíduos em que têm como posição a nível deste governo presidentes de conselhos administrativos, ministros, comandantes e por aí em diante. Esses indivíduos é que têm direito de ter a parte grande daquilo em que é a despesa pública. Mas os meninos que se fizeram presente no centro de conferência Jonquias Chissano, eles já aparecem como cauda, eles já aparecem como últimos. Por isso, não há aqui um plano concreto para tirar a juventude do desemprego. Não há um plano concreto para tirar a juventude da frustração. Olha, em Cabo Delgado são vários jovens que vão
encontrar-se no radicalismo, vão se encontrar com os assassinos, com os insurgentes, alguns não porque têm um espírito de maldade, mas porque a fome não respeita o teu caráter, a fome não respeita o teu grau acadêmico, a fome esforça-te a envolver-te com coisas erradas para com que ela venha calar na tua barriga. Então, é muito jovem que acaba pautando para a insurgência exatamente porque o país que o viu nascer não consegue trazer uma lufada de ar fresco. Não quero eu aqui dizer que o Estado moçambicano tem a obrigação de empregar todos os jovens moçambicanos. Isto não é verdade. Mesmo os países do primeiro mundo não têm esta capacidade. Mas o Estado moçambicano tem a capacidade de mobilizar o setor privado para mudar o quadro histórico da juventude moçambicana. Nhantumo, vamos também abrir aqui o nosso terminal telefónico para interagir com alguns telespectadores que naturalmente estão a acompanhar o programa e que também gostavam de deixar ficar o seu parecer. Mas enquanto isso, notamos aqui nas redes sociais em que recebemos também alguns comentários, tal como da Mina, que diz: faça o seu juízo, não pode ter convidados porque o tempo é muito curto. Agradecemos a sua opinião, mas na verdade o faça o seu juízo está a adotar uma nova vertente, que é a vertente dos debates. Tanto é que na edição da manhã muito provavelmente tenhamos 2 convidados. Vamos tentar fazer esse balanço entre 1 a 2 convidados, mas a vossa opinião é sim, portanto, do nosso interesse. Nós agradecemos. Também temos aqui o Silvino, que diz: boa noite, Clemente, precisamos deste analista, grande homem, parabéns. Obrigado então pela nota que faz, que deixa ao nosso convidado. A Mina diz que esse convidado nem para respirar, está a falar com vivacidade. Muito obrigado, portanto, e depois coloca palmas. A Fátima coloca palmas. Muito bem, obrigado, força, diz a Fátima. A Mina diz: abre as linhas. Muito bem, as linhas estão mesmo abertas. O terminal também está a nível do rodapé, pode se ligar e deixar ficar o seu parecer. É de grande estima para nós poder convosco interagir e de facto perceber tudo quanto lhe vai à alma à volta dos assuntos que marcam a atualidade nacional e também a internacional. Está em discussão, portanto, a conferência A Vida, sexta-feira última, no Centro de Conferências em Quistão, onde vários jovens demonstraram um sentimento de frustração, alegando que tratava-se na verdade de uma espécie de um chamariz, de um atrativo para que se fizesse naquele local. Entretanto, nada de emprego foi vislumbrado naquele local em particular. Não sei se já temos alguém em linha ou se continuamos aqui a ler os comentários, enquanto o nosso convidado também bebe um copo com água. Temos aqui a Rufina, que diz: gostei muito do senhor, falou tudo, obrigado. Em nome do nosso convidado agradeço. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite, boa noite. Com quem temos o prazer, de onde nos fala? Castro, de Sinavan. Muito bem, Mano Fidel. Como diz? Mano Fidel. Não estou a perceber. Mano Fidel. Fidel Castro. Fidel Castro. Bom, parece que perdemos o Mano Castro. Fizemos aqui uma pequena brincadeira, espero que não se ofenda, portanto, fazendo aqui alusão ao seu nome. Portanto, temos mais um telespectador. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem temos o prazer, de onde nos fala? Luís Cabral Lopes. Mano Luís Cabral. Sim. Muito bem, faça o seu juízo, meu querido. Eu queria que fizesse o que disse o senhor que estava ali. Ok. Pedir desculpas para a população, seria bom isso aí. O senhor tem algum histórico dos líderes moçambicanos a pedirem desculpa publicamente? Eu estou a dizer que para o presidente da República pedir desculpa, o que se fez na conferência não se faz. Eu estava a pedir para que fizesse isso aí só. Sim, eu estava a perguntar ao papá, a Luís Cabral, já Sim. alguma vez viu algum presidente moçambicano a pedir desculpas publicamente? Opa, tenho que começar a saber pedir desculpa, é bom isso é bom. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem, para trás então o nosso telespectador, que diz que a concordar então com o nosso convidado, que o Presidente da República
Peço desculpas, eu perguntava se alguma vez já tivemos no país algo parecido. Não sei, posso estar equivocado, mas penso que seria bom, seria se calhar algo interessante de se ver. Se porventura o chefe de Estado assumir que cometeu erro, afinal de contas, desculpa, pede quem sente que cometeu um erro. Não estou aqui a forçar, não digo que o Presidente tenha que pedir ou não, foi a opinião do nosso convidado e também de alguns telespectadores que assim defendem. Quanto a nós, compete apenas trazer esta plataforma em que o estimado telespectador possa fazer juízo. Agora, também partilhamos o facto de não ter em memória algum dia em que o chefe de Estado publicamente tenha se desculpado, pelo menos em Moçambique. Alô, boa noite. Muito boa noite, Mano Clemente Carlos. Com quem temos o prazer, de onde nos fala? Está a falar com o Xirinza, da cidade da Beira. Mano, Xirinza, eu agora fico confuso. Os Xirinzas são daqui do sul ou são do centro? Não, é assim, na verdade eu sou do sul, apenas estou na Beira por motivos de trabalho. Sou de Nhambane, de Lanculos, diretamente do Queuene. Eu conheço vários Xirinzas aqui da Catemba. Sim, estamos muito espalhados pelo país todo, Mano Clemente. Mano Xirinza, faça seu juízo. É assim, na verdade, eu vi, Mano Clemente, quando disse que já ouviu algum presidente moçambicano a pedir desculpas. Eu não pude ver, porque eu era muito mais novo, mas apenas assisti pela televisão ou pela rádio, em que o presidente Samora Moisés Machel já pediu desculpas à população numa fábrica onde que ele ia lá, acho que visitar, então viu alguma coisa que não estava bem, e ele pediu desculpas em nome dos moçambicanos, Mano Clemente. Ok. Então, por mim, isto tinha que ser um exemplo, tinha que ser uma réplica para os atuais chefes do Estado, Mano Clemente. E mais ou menos por aí, para não alongar, eu sei que muita gente quer ligar e quero aproveitar este momento para dizer que, Mano Clemente, estás num bom caminho, faça o seu trabalho e estamos atentos na tua TV. Muito obrigado. Muito obrigado, mais velho, Mano Xirinza, pelas suas palavras. Obrigado também pelo ensinamento que nos deixou. Afinal de contas, Mano Xirinza já acompanhou um presidente moçambicano que pediu desculpas publicamente. Fala assim do saudoso presidente Samora. E nós agradecemos também aos elogios que deixa quanto à parte aqui, portanto, do programa Faça Seu Juízo, um espaço da TTV que foi criado então para permitir que venha a cada um deixar o seu parecer. Então, me parece que o tempo começa agora a dar passos largos em direção ao fim do nosso programa, mas eu gostava que nos últimos 60 segundos pudesse algo dizer em jeito de fecho. Olha, eu tenho feito trabalhos nas penitenciárias e uma das penitenciárias que eu tenho feito trabalho de uma forma frequente é a cadeia central de Maputo. Na cadeia central de Maputo, de acordo com os historiadores das penitenciárias alocado na cadeia central da Machava, ou cadeia central do Maputo, aquela cadeia foi feita para uma média de 800 reclusos. Hoje, a cadeia central de Maputo está acima de 4.000 reclusos. E deste número de reclusos que existe dentro da cadeia central de Maputo, ou cadeia central da Machava, como queira, são jovens e são adolescentes de algum ponto. Eu tenho trabalhado com crianças dentro da cadeia central. Em conflito com a lei. Miúdos, em conflito com a lei. Mas tu percebes que estas crianças, se elas estão desnorteadas e entram em conflito com a lei, é porque está a faltar aqui metodologias ou métodos ou políticas públicas que venham trazer aqui uma diretriz ou um caminho em que os jovens devem seguir. É tanto jovem, é tanta força, é tanta energia, é tanta intelectualidade. O futuro, uma parte do futuro dos jovens moçambicanos se encontra na penitenciária da cadeia central de Maputo. Eu, na primeira pessoa, tenho feito o trabalho de reabilitação e reintegração de muitos adolescentes. Não falo somente de jovens, falo de adolescentes que deveriam estar a fazer o seu ensino de aprendizagem, mas infelizmente se encontram naquele lugar. O tempo já se vai embora, mas temos aqui um ponto a ser citado. A questão do Sistema Nacional de Educação. O Sistema Nacional de Educação não está a conseguir responder aquilo em que é a demanda da pressão que a sociedade ela vai trazendo. 2. A questão de empregabilidade.
As escolas devem andar em união com o mercado de trabalho. Por quê? Porque o que está acontecendo neste país, as pessoas vão para fazer as suas formações e depois, quando terminam, não tem enquadramento. Por quê? Porque não há um alinhamento entre o ensino e a aprendizagem e o mercado de trabalho. E se calhar também para reduzir drasticamente aquilo que é a falta de emprego nos jovens, é preciso com que o governo volte a revitalizar todas aquelas indústrias que um dia já tivemos neste país. Falo da Mabor, falo da Pedreira, falo da Vidreira, falo da Facobol, falo de várias outras indústrias que Moçambique um dia teve. Porque uma indústria tem uma capacidade de empregar um número muito grande de jovens. Diferentemente de abrir uma loja na cidade de Maputo e colocar lá chineses a empregarem 3, 4 moçambicanos, abrir um pequeno shopping. Isso é brincadeira. Não estou a dizer que não é uma oportunidade, mas infelizmente não vai conseguir fazer com que os jovens venham sair da situação em que se encontram. Muitíssimo obrigado, Hélio Nhantumbo, ativista social e político, a deixar então o seu parecer em torno dos assuntos que marcam a atualidade nacional, tal como falamos, a problemática da conferência à vida esta sexta-feira, em que vários jovens estiveram expectantes em alguma oportunidade de trabalho e em que infelizmente relatam haver então uma espécie de expectativas frustradas. Eu sou Clemente Carlos, foi então a edição do Faça o Seu Juízo aqui na TTV. Continue ligado à restante programação da nossa estação televisiva. A seguir temos então o jornal e dizer que é para nós um prazer imenso o carinho da sua audiência. Nós voltamos amanhã com mais espaço para o seu juízo. Até lá!